Amém. Chamar o Fábio, irá estar trazendo uma palavra muito abençoada para nós essa noite, eu creio. Amém. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por Fábio. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós e para nós, Senhor, durante essa noite. Nós queremos que está só começando, Pai. Nós queremos que a Tua palavra será tremenda, Senhor, durante a ministração, Pai, do Fábio, que o Senhor possa ser um canal de bênção, Senhor, através da vida dele para nós, Senhor. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para receber tudo que o Senhor tem para nós, Senhor. Que o Fábio seja totalmente usado por Ti nessa noite. E nós o abençoamos com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Muito bom estar aqui na casa do Senhor com os meus irmãos, né? E queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Josué, assentados mesmo, capítulo 1. Vira para a pessoa que está do teu lado. Se não tiver ninguém do teu lado, vira para trás, fala para frente, dá um berro aí. Diga assim: você é muito especial. Tem gente que não falou, né? Está procurando ainda Josué. Deus te fez muito especial, querido. Quero dizer para você que o Senhor te chamou para que você siga em frente. Ele não quer ver você parado. Ele quer que você siga em frente. Josué capítulo 1. Vamos ler até o versículo 9. Do versículo 1 ao 9. Pode ser? Então vamos lá. E depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te ordenei isso? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? O Senhor é contigo. Vira para a pessoa que está do teu lado, na tua frente, atrás, e diga: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo e Ele não te chamou para você ficar parado. Ele quer que você siga adiante, né? Você imagina a morte de Moisés, o impacto da morte de Moisés para esse povo. Moisés era o cara que Deus levantou, tirou ele dentro do palácio de Faraó, para libertar o povo hebreu. E você imagina o impacto da morte desse cara, de Moisés, para esse povo. Moisés morreu.
Deus chegou para Josué e falou assim: Josué, agora é contigo. Vai, pega o povo, atravessa esse rio e você vai chegar com esse povo na terra que eu prometi para vocês, uma terra que emana leite e mel. Quero fazer que você comece a fazer com que você comece a lembrar agora as promessas que Deus tem para você. Quantos irmãos, quantas pessoas foram usadas durante a tua vida, a tua história, para chegar até você de uma forma, pode ter sido uma revelação, podia estar numa igreja e você não conhecia ninguém, Deus usou alguém para falar com você, ninguém te conhecia, e Deus usou aquela pessoa para falar sobre a sua vida ali, só você e Deus sabia. Você podia estar aqui no culto e o pastor pregou e aquela mensagem foi direto ao seu coração. Deus falou com você e te prometeu várias coisas. Talvez você hoje esteja parado, esperando para ver o que vai acontecer. Quero dizer para você que o rio que você vai ter que atravessar vai daqui até aqui. Você vai ter que atravessar esse rio. Eu espero que você, no final desse culto, mesmo que simbolicamente, levante e atravesse esse rio. Porque Deus tem promessas para você, amém? Talvez algumas promessas você nem se lembre. Mas o Senhor não esqueceu dessas promessas. Moisés morreu. Aí o povo ficou assim, agora acabou? Não. Deus já tinha outro para continuar conduzindo o povo até a promessa. Eu estudei e pensei em várias coisas. Assim, o que eu vou falar, né? Mas quando eu cheguei aqui, o pastor Marcelo, senta aqui. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui, pastor. Eu fui ali atrás. Mas o meu coração arde para dentro disso tudo. Está falando de história. Da sua, da minha história. Quero que você comece a pensar na sua história. Naquilo que o Senhor prometeu para você. Esse povo, o povo hebreu tinha uma promessa sobre a vida deles. Você tem uma promessa. Deus, quando chamou Josué, ele disse para Josué, ser forte e corajoso. Josué, ser forte e corajoso. O que acha que Deus falou para você? Mesmo que você não tenha ouvido a voz, mas Deus tem te impulsionado e te falado, ser forte e corajoso, filho. Atravessa o rio. Para falar, tentar fazer com que você reflita na sua história, eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu cresci num lar cristão, só o meu pai não era convertido até então. Cresci na igreja. Mas chegou um momento da minha vida, na minha adolescência, que eu ia para a igreja por obrigação, porque minha mãe, se eu falasse eu não vou, minha mãe me levava, forçado. Não estou dizendo que ela estava errada, não. Estava sob a autoridade dela, e aquilo lá foi muito importante para mim. O que eu estou querendo dizer é que eu não queria ir. Eu conhecia todo mundo da igreja, mas eu não reconhecia amizades ali. Eu conhecia toda a molecada que cresceu comigo, mas eu não tinha frutos de amizade ali. Mas lá no mundo, lá no colégio, quando eu fui para o 2º grau, ali no Colégio Pio XII, em Guadalupe, ali comecei a ter amizade.
amizades que me ajudavam a aflorar, porque eu sempre fui muito brincalhão. Aqui eu sou muito sério. Né? Sou muito sério aqui na igreja, mas eu sempre fui, não é verdade, Ademir? Eu sempre fui muito brincalhão, e lá aflorava esse, de brincar, de zoar. Não bebi, não me droguei, fumei cigarro, nada disso. Mas eu tirei Cristo da minha história. Ninguém sabia que eu ia aos domingos na igreja. Ali eu não era um representante de Cristo. Eu zoava muito na escola. A minha formatura, quando minha mãe foi na formatura, minha mãe pirou. Porque o padre, o colégio era diretor, os diretores eram padres. E tinha o padre Roque, ele rezou, agradeceu a Deus porque a gente estava indo embora. Tá rindo, né? O padre Roque sofreu. Ele agradeceu que aquele pessoal estava indo embora e estava deixando ele em paz. Aquilo para ele era uma resposta de oração. A minha mãe, eu não entendia a oração do padre. E mãe, por que te chamaram de Piuí? Porque eu era o menor de todo o segundo grau, eu era o mais baixinho. Que apelido é esse de Piuí, gente? Eu falei, mas tua turma é tão bagunceira. Não, mas eu não passei, tá bom. Né? Mas eu me desviei. Por mais simples que seja isso para você, pô, mas o Fábio não fumou, que testemunho é esse? Não bebeu, não se drogou. É a minha história. Eu tinha os princípios de Deus, eu conhecia o que era certo e o que era errado, tinha um temor, mas não servia, não produzia nada no reino. Isso que vocês vê o Fábio aqui, várias peças de teatro que a gente já fez, eu gostava de fazer teatro, mas não servia ao reino. Fiz lá, eu gostava daquilo que eu gostava. Eu tentei tocar guitarra, tentei tocar violão, sax, trompete, tuba, sanfona, pandeiro, para me encaixar com os meus amigos, com o pessoal, com os meus amigos da igreja, lá para ver se eu... Mas nada disso dava certo, era teatro que eu gostava. Quando faltava um mês para terminar o meu segundo grau, numa aula de religião, como o colégio tinha aula de religião, tinha o professor Caju, eu apelidei de Caju, porque ele pintou o cabelo de acaju. Ele fez uma pergunta: quem é macumbeiro aqui? Quem é espírita? Quem é macumbeiro? Quem é católico apostólico romano? O pessoal foi levantando a mão. E para o pessoal ali eu não era nada, eu era maluco. Quem é protestante? Eu não sei o que houve, eu já sei que foi um anjo lá, mas na hora, quando eu vi, minha mão estava levantada, e a turma começou a rir. Ah, então... Aí o Caju, o que vocês estão rindo de quê? Piuí é crente aonde, o professor? Aí o professor, Fábio, você é ou não é protestante? Aí eu falei, não, eu não sou. O pessoal ficou rindo, mas ali, naquele momento, essa é a minha experiência. Eu senti como se um punhal entrasse no meu coração. Sabe por quê? Que a minha história ali, naquele momento, eu estava negando a Cristo. Eu tinha o temor, cara, eu sabia o que era certo, eu conhecia os princípios, eu só não os praticava. Deus tinha um plano para a minha vida, como Ele tem até hoje, do jeito que eu sou, bicho. Deus tem um plano para você. Você é especial. Aquelas promessas que Deus fez ali são para você. São para você também. São para mim, são para você. Ele falou Josué ali, ele falou Marcelo, ele falou Esquilo, ele falou Rômulo, Ademir. Aí chama até por apelido, ele fala. Deus fala com você. Só que eu era desobediente. E o que Deus pede aqui, para que a gente seja, é assim, ó. Tão somente esforça-te. Tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Me obedece.
faz o que eu te peço. Mas quando eu senti aquela faca entrando no meu peito, a turma ria, ficava rindo de toda a situação. Minhas escamas caíram. Eu pude ver, por mais que eu não tenha me drogado, eu não sei a sua história, sacou? Onde eu estou querendo chegar? A sua história é a sua história. Essa é a minha história. Mas ela é tão importante para Deus como a minha história. Deus, ele se importa com você nos mínimos detalhes. Quando eu cheguei em casa naquele dia, eu estava mal. E eu fui para o quarto, me tranquei e comecei a chorar. E fiz a oração. Ali foi a minha conversão. Ali foi um encontro. Porque eu fiz uma oração, falei, Deus, eu não quero mais viver essa farsa. Porque eu era um crente secreto, bicho. Eu cheguei, quando uma menina, uma amiga da minha turma, quando eu descobri que ela era amiga da minha prima, eu fugia daquilo, porque eu não queria que eles descobrissem que eu era da igreja. Porque eu sabia que eu estava envergonhando o nome de Deus. Eu sabia, porque eu não, cara, tu é crente assim? Porque Satanás, ele trabalhava dessa forma, para que me impedir de eu atravessar o rio, cara. O rio estava na minha frente o tempo todo. Mas Satanás, ele me segurava. E Deus, ele não se importava se o nome dele ia ser envergonhado ou não. Ele me queria nos braços dele. E o rio estava ali o tempo todo. Quando eu orei, Deus, eu não quero mais isso. Eu renuncio isso. Eu tenho que mudar. Deus falou. Eu ouvi Deus falando, de certa forma, comigo. Essa é a minha experiência. Deus falou, Fábio, você é muito conhecido onde você está, na escola. Todo mundo te conhece. Mas do meu lado, você vai conhecer muito mais pessoas. Ele não falou para mim que eu ia ser famoso, não, tá? Deus me livrou até de ser famoso. Eu fui convidado para fazer parte dos arrebatados da El Shaddai. Mas eu orei, Senhor, o Senhor quer que eu esteja aqui ou lá? Porque se eu estiver lá, eu não vou estar aqui. A porta estava escancarada para estar lá. E era tudo que um ator como eu sonha. Ainda mais de humor, trabalhar com improviso, que é o que eu gosto de fazer. Estava escancarado, já estava tudo certo, um mês para começar. Mas Deus, o apóstolo já tinha até abençoado, liberado. Senhor, é isso que o Senhor quer? Se eu estivesse lá, eu não viveria tudo que eu vivi aqui com vocês. Ao lado do teatro, ao lado de vocês, impactos, não viveria. Estaria domingo a domingo fazendo show para vender CD. Mas essa oração que eu fiz tempos depois é fruto do meu choro e da minha decisão lá no quarto, lá de casa, na casa dos meus pais. Talvez você esteja entrando no seu quarto e esteja chorando. Esteja orando. E às vezes as coisas não estão acontecendo no seu tempo. Mas eu estou orando, nada acontece. Deus, ele está te ouvindo. Ele não está parado. Ele não é indiferente ao teu sofrimento. O Senhor não é indiferente ao seu sofrimento. Aquilo que você está passando, a sua história. Deus falou, Fábio, o seu jeito é esse. Que você, a tua vida toda, o que você vai ter que fazer quando você chegar num lugar, Deus me instruiu. Quando você chegar num lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer que você é meu filho. Porque quando você chega lá, não falar que é meu filho, você se perde nas brincadeiras e aí acabou. Meses depois eu fui para o quartel, serviço militar. A primeira coisa que eu fiz é, sou filho do Deus Altíssimo, irmão de Jesus. Essa é a minha identidade.
E todos os dias eu tenho que estar atento àquela dica de Deus para mim. Eu era o pior aluno de redação. Pior aluno de redação. De todo o universo planetário, das árvores espaciais, dos elefantes, do planeta, de mais do que Rômulo. Era o pior. Você pode imaginar o pior. Era pior que isso aí que você imaginou. E Deus me deu o dom de escrever. É dele. Ele me deu. Ele me deu. Porque quando o Senhor chama, Ele capacita. Eu notei com as promessas aqui. Que Deus fez a Josué e ao povo dele. Ao povo de Israel e a você. Todo lugar que vocês pisarem será seu. Onde você pisar, esse lugar é teu. Talvez você esteja chorando. Sabe por quê? Porque você fala do teu Deus na tua família e o pessoal te ignora. Talvez você se sente assim, as pessoas ignoram você não se sente ouvida, você se sente pequena. Acha que nada está acontecendo. Mas quando você chega lá e fala, mesmo que você não veja algo acontecer naquele momento, você está lançando sementes ali. Semente. Ah, mas eu me envergonho porque as pessoas da minha família conhecem a minha história, e quando eu vou chegar lá para falar, o pessoal da minha rua, da escola, como é que vai ser? Eles vão zombar de mim. Não se importa com isso. Ah, eles conhecem a tua história? Deus, Ele não vai apagar a tua história, querido. Porque Deus mandou Josué pegar o povo e atravessar o rio, não mandou? Depois, quando você vai lá no capítulo 4, você vai ver que Deus mandou que Josué pegasse um de cada tribo. E cada um pegasse uma pedra no leito do rio e levasse para o acampamento. E depois Josué pegou 12 pedras e deixou como memorial. E cada pedra, em cada tribo, era um memorial também. Para que as gerações que viessem olhassem aquela pedra e perguntassem: Esquilo, que pedra é essa, mestre Esquilo? Essa pedra é dessa história que Deus fez isso, isso, isso. Essa é a nossa história. Cadê a tua pedra? A tua pedra, ela vai ficar com você, querido. Eu sou o mesmo Fábio, mesmo entre aspas, que viveu aquela história lá no colégio, que não queria na minha adolescência, que foi muito difícil para mim, porque depois que eu comecei a pegar amizade na igreja, eu tive que aprender a não ser rebelde. Que todo mundo me chamava de maluco, eu era sempre um maluco. Aí, então, se eu sou maluco, eu sou maluco. Aí tu acha que você pode falar tudo, fazer tudo. E aí Deus foi me moldando. Ele não tirou o meu humor, ele foi acrescentando princípios, acrescentando coisas na minha vida, na minha história. Mas essa história minha pode não ser nada para alguns aqui. Mas isso não diminui a minha história. Eu contei essa história aqui para os Dóquimos. Um adolescente se identificou com essa história. Pô, já é, parceiro. Eu vibrei. A mãe dele veio falar comigo, o pai comigo que chegou impactado. Sabe por quê? É para isso. É por isso que eu não posso esquecer. Eu carrego a minha pedra comigo, porque ela é a minha história. A tua história. Você acha que as pessoas vão zombar? Num momento, você vai encontrar alguém que a sua história vai servir para aquela pessoa. Você pode ser tímido, eu também era tímido. Esqueci de falar, eu era tímido. Vivia na barra da saia da minha mãe, Deus foi me mudando.
assim, transformando. Você não tem noção daquilo que o Senhor quer fazer com a tua vida, para as pessoas, através de você na vida das pessoas. A gente não imagina. Do jeito que você é, com a conta bancária que você tem, com as dívidas, com os carnês da Casa Bahia que você tem. Quando você fala de Jesus para alguém, seja na sua casa, no ônibus, no lugar que Deus te mover a fazer isso, Deus, Ele vai mover céus e terras para aquela pessoa que você está falando, e a gente não tem noção desse movimento, de como as coisas funcionam no reino dos céus. Como as coisas funcionam. Só para dar um exemplo, quando eu comecei a realmente a ter amizades dentro da igreja, e aí eu comprei um livro de teatro, que ensinava a montar um grupo de teatro. Comprei porque eu gostava de ler sobre isso. Um amigo meu, homônimo, Fábio também, deixa eu ler o livro também. Ficou na casa dele. A tia dele passou lá, presta esse livro. Estava assinando lá, Fábio, mas nem presta o meu livro. Estou num culto de manhã na igreja, que eu fui criado, não aqui. Quem anunciou lá, vamos montar um grupo de teatro. Vamos montar um grupo de teatro. Se você quer participar, vem aqui, fica aqui depois do culto. Quando eu vejo, vou para a reunião, está lá o meu livro. Era o meu livro, cara. Esse grupo, ele existe, é uma bênção lá. E aí, olha a doideira, parceiro, porque eu sempre fiz as peças lá na igreja, eu gostava. E no início eu não falava nada, não tinha texto, ninguém me dava texto, mas eu me amarrava. Quando me deram 2 palavras, assim, que foi assim, ele morreu. Cara, eu fiquei emocionado. E eu me decorei aquilo, né? Ele morreu, antes da cena, ele morreu. Não posso esquecer, se eu falar que ele viveu, vão falar que eu acabei com a peça. Aí, quando chegou a minha hora lá, então, ele morreu. Aí eu falei na peça, né? Aí, o casal que estava com o meu livro, falou assim, nós vamos dar o pontapé, mas a gente não vai ficar. Mas a gente quer chamar uma outra pessoa para estar com a gente, para estar na frente do grupo. O Fábio Raposo. Eu falei, vocês estão malucos, ninguém vai me obedecer. Que o líder. Deus... E me forçaram, mano, me forçaram. E Deus foi trabalhando aqui. Um livro mudou o rumo da minha história. Eu não sei quais são os momentos da sua vida que te fazem chorar, te fazem sorrir, mas esses momentos vão mudar o rumo da história de muitas pessoas. Tem de bom ânimo, atravesse o rio, não deixa a pedra para trás, não. A tua história é a tua história. O teu jeito, esse teu jeito aí vai ser, Deus vai usar, Ele vai moldar você. Mas sabe por que Ele vai usar você desse teu jeito? Foi Ele que te criou, pô. É ilógico, como é que Ele vai te... Há 3, 4 anos atrás, eu fui para o acampamento da juventude, pastor. Lembra do apóstolo Paulo de Tarso? O pastor não sabe disso, mas o senhor lembra das palavras, algumas palavras, não sei se o senhor lembra. Eu lembro, eu não vou esquecer que a palavra foi para mim. Sacou? Mas eu fui para lá em crise, eu nem ia. O Felipe perturbou para ir. Vai ter que ir, porque se é Era do Gelo, tu vai ter que fazer uma peça da Era do Gelo. Só para constar, na Era do Gelo, quem já viu o desenho, eu fui o Mamute, né? Porque era o maior. Eu tentei ser o tigre, mas não deixaram. Pô, cara, não vai ficar legal o tigre obeso. Não vai ficar legal. Não quer ser mesmo um mamute. Eu sei que você escreveu a peça, mas... E lá o apóstolo Paulo de Tarso parou para falar comigo e falou, cara, eu fui em crise porque eu estava ficando já velho, comecei a ver uns cabelos brancos, né? Eu falei, pô, será que eu tenho que ficar nesse negócio de humor ainda?
Já estou velho, bicho. Aí, chegou para mim, cara, sabe esse teu jeito? Esse teu jeito aí? Esse teu jeito? As pessoas param do teu lado. E aí é a isca, parceiro. Aí ele começou a me falar, porque ele trabalha com ministério com judeus, evangelizando judeus. Ele falou, cara, ele começou a citar vários humoristas no mundo que são judeus. Aí ele falou, cara, é de Deus, cara, continua no humor. Você é isso aí, cara. Eu tinha que estar lá naquele acampamento, eu tinha que estar. Não era para ser só o mamute, pô. Não era possível, eu só ia lá para ser o mamute, isso aí é bullying. Você não tem noção que as tuas atitudes de obediência ao Senhor, o impacto que causam na tua casa, na tua vida, na vida das pessoas que estão ao teu lado. Esforça-te, tem de bom ânimo, não desiste, atravesse o rio. Não esqueça, não ore pedindo para Deus, apaga. Cara, preste atenção, oração é uma coisa muito séria, parceiro. Se você orar pedindo para Deus, apaga a minha história da minha mente, você vai ter Alzheimer, parceiro. Olha o que você está pedindo, irmão. Você quer ter Alzheimer? E não, se Deus mandar, pá! 20 anos o cara com Alzheimer, acabou, parceiro. O cara com Alzheimer. Ou então vai ser igual aquele filme que a garota todo dia, só vivia um dia, né? Lembra? Já viu esse filme? É inédito. Inédito, meia-noite. Nunca passou meia-noite esse filme. Mas eu já vi várias vezes esse filme. Me amarro nesse filme. Que a garota todo dia vive o mesmo dia. Aí, viu? Como quê? Como se fosse a primeira vez. Telecine, prêmio. Cara, você não tem noção do impacto que Deus quer causar na vida das pessoas através da sua vida. Do jeito que você é. Você não precisa ser igual a mim, você não precisa ser careca igual o pastor Marcelo, você não precisa ser igual o apóstolo aqui, não vou zoar, que depois ele vai ver a gravação. Aí eu vou para o gabinete. Olha, Deus, ele vai criar um rebuliço no reino espiritual através da sua vida. Eu vou dar um exemplo para você. Exemplo prático. Eu tenho um feto que tem 10 anos hoje, que é a Beatriz. Chama ela de feto. Até os 25 anos é feto. Depois vai ser bebê. A Beatriz, quando tinha uns 3, 4 anos, eu e o Luciano, a gente levou ela no zoológico. E durante os 3 anos seguidos, 3, 4, 5, todo ano ela pedia para ela estar de férias, tinha que levar ela no zoológico. Aí no primeiro ano, eu tive que repetir as doses do que eu vou contar. No primeiro ano, quando eu fui, a gente foi lá, entrou pelos macacos, fomos no tigre, no leão, parou no elefante, parou no parquinho para ela brincar, aquela, né, horas andando ali. A saída, quem já foi no zoológico, é as gaiolas. Não é isso? Assim, a saída do caminho que eu percorri. E a volta e sair pelas gaiolas. Quando eu vi aquelas gaiolas, aquelas araras ali, que era grandona, eu falei, Beatriz, saca o que teu pai vai fazer. 3 anos. Ela já tinha que saber que eu era maluco. Tipo, deixa eu mostrar para ela que eu sou doido. Aí eu, não se assusta não, hein? Tá? Parei em frente da gaiola, minha esposa, e ela assim, eu... Comecei a imitar arara. Comecei a imitar... Comecei a imitar arara. Olha o rebuliço. Olha o que você pode... Eu estou dando um exemplo. Maluco, as araras todas vieram para cima de mim. Eu estava com uma blusa azul, camisa, bermuda vermelha, pensava que era uma arara obesa, sei lá. Não sei se pré-histórica. Assim. As araras vieram, pensaram que eu era arara, que eu imito a arara bem. Que aqui, se eu mandar a arara legal aqui, vai ter ninguém desmaiando. E não tem seguro. A pregação não tem seguro. E aí, pô, arara, minha filha queria ver as araras de perto. Aí as araras aí, filha, dei um jeito para você. Só que aí é o seguinte, aí começou o rebuliço. Os outros pássaros, todos os pássaros que estão lá naqueles, começaram a cantar, porque, maluco, um bicho, alguma coisa, berrou ali e foi um rebuliço. E todo mundo que estava no zoológico foi para aquela área para segurança. Todo mundo foi para lá. Aí a Lucianinha, agora vamos andar. Fingir que não é com a gente,
E a gente foi andando, a minha filha andando, se amarrando, os pássaros todos. Você está rindo, né? Tem gente passando mal. Mas o que eu estou querendo dizer para você, de uma forma bem leve, engraçada, foi uma brincadeira, mas que moveu todos os pássaros do zoológico. E eu tive que fazer isso durante 3 anos, que ela pedia para fazer. Eu já sabia que ia vir todo mundo, é tipo, como se fosse, que dia ela quer, repete. Isso aí. Você não imagina como o diabo fica furioso quando você fala do amor de Deus para sua mãe, para o seu pai, mesmo eles te ignorando, mesmo eles zombando de você naquele momento, teus primos, o teu melhor amigo. Não desista. Deus, ele tem um propósito na tua vida, querido. A tua história pode não servir para mim, mas isso não diminui a tua história. E nem eu quero diminuir a tua história, eu quero ouvir a tua história, se possível for. Mas o que eu estou querendo dizer para você, que ela vai se encaixar direito, igualzinho, tipo Lego, na vida de muitas pessoas que você nem imagina. E você nem sempre você vai pegar um microfone para falar. Não é isso. Não é necessário isso. A palavra de Deus, tem vários homens de Deus que não aparecem ali, mas que foram atuantes, que falaram de Cristo, que morreram pelo Senhor, e não são relatados e nós não conhecemos. Mas eles mudaram a história de algumas milhares, centenas, de uma pessoa. Deus, ele quer te usar, querido, do jeito que você é. A pedra é a tua história. O rio, ele está aqui. Eu ia falar de outras coisas, mas aqui eu senti de falar sobre a história. Coisa não tem do que falar da minha história. Essa é a minha história. E mesmo já estando com cabelos brancos, ela serve para alguns ainda. Quando eu tiver mais gaga ainda, doideira ainda, vai servir para outros bichos. Porque hoje eu sou maluco ainda, né? Daqui vai mudar, né? Quando ficar mais velho, você gaga, né? O gaga, né? Vai ser as pessoas apontando para mim da maneira que elas me veem. Mas sabe como é que o Senhor me vê? Como filho. Amado. Sabe como o Senhor te vê? Como filho e como filha. Siga em frente. Não pare. O Senhor te deu dons que só você tem. Vai por mim. Eu lembro da Moniquinha do teatro, que não está em outra congregação agora, mas quando ela veio me procurar para fazer o teste do teatro aqui da igreja, ela chegou, né, aquelas contadoras malucas. A contadora, mas queria fazer teatro. Contadora, Fábio, eu queria fazer parte do teatro. Você já fez teatro na sua vida, minha querida? Nunca. Finja que tem uma barata aqui. Tem uma barata aqui. Dá um grito. Ela, Está aprovada, minha filha. Você vai fazer teatro. Não, assim é Deus, cara. O Senhor te ama incondicionalmente. Ali eu fiz para achar que ela estava passando num teste. Não estava. Para valorizar e trazer a ela uma importância. Que tinha uma importância, e teve. Ela foi uma das líderes do teatro. Você tem importância. E as pessoas que dizem que você está doida. Pessoas que dizem que você pirou. As pessoas que dizem que você não vai prosseguir, que você não vai conseguir permanecer no Senhor. Tem muitas pessoas falando isso para você. O rio, ele traz dificuldade.
Você pode estar com medo, a indiferença pode estar te atrapalhando, talvez uma doença. Mas o Senhor, Ele fala para você, tem de bom ânimo, atravessa o rio, pega a pedra, me segue, me obedece, eu vou estar contigo. Eu vou estar contigo. Guarda isso no teu coração. Nenhum homem será capaz de se levantar perante você por todos os dias da sua vida. Outra promessa, não falharei com você. Não te abandonarei. Você dividirá esta terra como herança com Israel. Israel, pessoas que estão perto de você, mais próximas a você, ou talvez uma pessoa que você nunca viu. Feche os teus olhos. Se você sentiu o desejo de vir aqui me dar um abraço, atravessar esse rio e me dar um abraço, você pode vir. Vai ser muito importante para mim. Eu quero dizer que vai ser muito mais importante para o Senhor. Mas isso também não importa. Porque o Senhor, Ele conhece o teu coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor é o dono da nossa história, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, certa vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: caos nas mãos de Deus é matéria-prima para a beleza. Senhor, Tu sabes como está a vida de cada filho Teu aqui. Talvez para alguns aqui, o problema do nosso irmão seja pequeno, mas para ele é um gigante, Senhor. É um rio intransponível, Pai, que faz brotar medo, que faz brotar insegurança, Senhor. Talvez sejam palavras de desistência, de que fazem nos desanimar, Pai. Senhor, cuida do coração dos Teus filhos, Pai. Ó Deus, que eles possam nunca desistir, Senhor, de serem obedientes e fiéis a Ti, Senhor. Pai, o Senhor tem um propósito especial para cada vida aqui. Cada filho Teu aqui. Assim como para mim também, Senhor. O Senhor não me chamou, Pai, para ser famoso. O Senhor me disse que eu conheceria muitas pessoas, Pai. Muitas pessoas, e assim o Senhor tem feito. Eu sou grato por isso, Senhor. As Tuas promessas não falham, Senhor. Para alguns aqui, Senhor, o Senhor disse que o Senhor ia curar, Pai. Ó Deus, eu sei que o Senhor já está fazendo isso, Senhor. Para alguns aqui, o Senhor já disse que ia libertar o filho ou a filha, tirar das drogas, do alcoolismo. Quero dizer para você que o Senhor já está fazendo isso. Para alguns aqui, o Senhor disse que ia tirar você do fundo do poço. O Senhor diz para você que Ele já está fazendo isso. Não olhe para um poço, não olhe para frente, não olhe para trás, olhe para o alto. A luz vem do alto dentro de um poço. Senhor, abençoa os Teus filhos, Pai, porque eles são preciosos aos Teus olhos. São criação Tua. E o jeito deles, a maneira de ser deles, será bênção para muitas pessoas, Pai. Senhor, aquilo que o Senhor fez comigo, Pai, faz 70 vezes mais na vida dos meus irmãos. Eu sei que é pouca coisa, Senhor, mas é o que eu tenho para orar e pedir ao Senhor por eles, Pai. Dá a eles, Pai, o desejo do profundo do coração deles. Aquilo que está lá no fundo que eles têm pedido, Senhor, concede. Que o rio, Senhor, se transforme em apenas um córrego, um riachozinho. Porque eles não estão sozinhos, eles estão com o Senhor, Pai.
O Senhor disse e prometeu: eu nunca vou abandonar vocês. Em nome de Jesus nós te agradecemos e selamos a palavra que chegou no coração dos teus filhos, Pai. E agradecemos, Deus, pela oportunidade, Senhor, de compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor fez na nossa vida, a nossa história, que é tão simples, mas que é a nossa história. Eu nunca vou deixar de agradecer pelo que o Senhor fez na minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Pastor. Você pode se colocar em pé, cantar esse cântico. Nós vamos. Receba para a sua vida essa palavra ministrada. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Sabe por que o Senhor mudou a palavra do coração do Fábio? Porque Ele te ama. A vida de Josué, a história de Josué, antes de atravessar o rio, ela estava sendo escrita por Moisés. Porque era a história de Moisés junto com Josué. Mas Moisés morreu. E a história precisou continuar na vida de Josué. E Deus chamou ele: vem, ser forte, perca teu medo, seja corajoso. Assim como fui com Moisés, serei contigo e escreverei a sua história juntamente contigo. Por isso que o Fábio chamou você para atravessar o rio. Eu não sei como é que está a sua história hoje, mas eu sei que Deus quer fazer parte da sua história. Quer estar contigo todos os dias da sua vida. Quer escrever as linhas através dos passos da sua história. E por isso nós vamos terminar. Se você quiser continuar, atravessar o rio agora e tomar mão da tua história. Não mais alguém escrever, mas você e Deus escrevendo a sua história. E interessante que depois que Josué atravessou o rio, as coisas foram naturais para Josué. Tudo veio a concorrer para o bem de Josué e daqueles que ele liderava. Você quer isso para a sua vida? Vem aqui, nós vamos terminar aqui, Fábio, orando e atravessando o rio, vencendo o medo, vencendo palavras de pessoas, vencendo todas as coisas que nas circunstâncias dessa vida disseram que você é falido, que você não vai conseguir, que o seu casamento não dará certo, que tudo será destruído na sua vida. Atravesse o rio e deixe isso para trás e vença, escreva a sua história com Deus. Creia que tudo é possível. Creia que Deus faz você prosperar na palavra que você seguirá, naquilo que Ele declarará sobre a sua vida, sobre a sua família. Tome mão pela fé do amor de Deus sobre a sua vida e não ande só. Não caminhe só.
amargurado, cheio de medo. Não ande, não negue o Senhor, seu Deus. Tome uma posição, segure nas mãos dele e diga que ele é o seu Deus, a quem você confia a sua vida, a quem a sua história está sendo escrita, a quem ele estará dando a direção e o caminho. Deus transformou o menino franzino numa grande arara, né? Aleluia! Deus é um Deus que transforma a vida. Por isso nós vamos orar. Vamos cantar esse cântico. Você fechando os seus olhos, sinta o amor de Deus sobre a sua vida. Ele te ama, Ele te ama e Ele te ama. Glória a Deus. O Senhor é contigo. O Senhor muda tudo que é planejado, tudo que é muitas das vezes desejado por nós. Ele muda para abençoar as nossas vidas. E nós fomos abençoados com a palavra que hoje foi liberada, com o testemunho do Fábio. E Deus não mudou nada na vida de Fábio daquilo como o Fábio nasceu. Continua o Senhor a usar o Fábio do jeito que ele é. Então somente se apresente o Senhor do jeito que você é, do jeito que você está. O que o Senhor vai fazer é aprimorar o que você já tem, porque Ele te fez nascer assim. Pai, em nome de Jesus, nós atravessamos o rio pela fé e abrimos mão, Senhor, de escrever a nossa história sozinho e de que alguém escreva a nossa história. Nós agora queremos escrever a nossa história, de que todos os dias estaremos contigo, de que todos os dias meditaremos a Tua palavra, de que todos os dias tomaremos posse da Tua promessa, de que todos os dias estaremos, ó Deus, em direção à terra prometida, de que todos os dias dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, de que todos os dias diremos, ó Pai, que a minha família é abençoada, a minha família, Senhor, ela é guardada e protegida por Ti, de que todos os dias, Senhor, dê a certeza de que os anjos acampam ao redor da nossa vida, que Tu nos protege, que Tu nos guarda, que Tu nos livra de todo mal. Pai, nós também andaremos, ó Pai, escrevendo a nossa história, atravessando o rio, dizendo: Senhor, renova em nós. Se há alguma coisa em nós que precisa ser mudado, tanto no físico, no emocional ou no espiritual, já começa em nome de Jesus a mudar todas as circunstâncias. Aqui foi orado, Senhor, sobre os enfermos, que a oração aqui possa ter o seu efeito e que a cura aconteça. Pai, aqui também oramos por libertação. Senhor Deus, assim tomaram posse. Creia, Senhor, que em nome de Jesus, nós cremos em nome de Jesus, que liberado foi as amarras de Satanás. Todo vício, toda droga, todo engano, toda mentira está repreendido em nome de Jesus. E que agora, Senhor, a Tua palavra, a verdade da Tua palavra, fará com que nós andemos firme e seguro. Senhor, aqui, Senhor, há pessoas que estão com o seu coração, que receberam palavras que entristeceram o seu coração. Pai, libera a unção de alegria. E sabendo, Senhor, que Tu és o que libera a palavra, Tu és, ó Deus, o dono da palavra, Tu és o Senhor da promessa, Tu és o que cumpre a promessa, Tu és aquele que nos conduz à promessa. Por isso cremos em Ti e caminhamos segundo a Tua palavra na Tua promessa. Em nome de Jesus, recebemos, ó Pai, a unção que Josué recebeu e caminharemos em direção à promessa. Essa é a nossa oração e desejo. Pai, também sobre aqueles pedidos que ali estão, com
corações que desejaram e colocaram no papel, por pessoas, por emprego, por propósito, em nome de Jesus, aceita a nossa oração através daqueles bilhetes que estão ali, e que em nome de Jesus possamos testemunhar do teu poder, da tua glória. Obrigado pela vida de Fábio, obrigado, Senhor, por ele ter sido conduzido pelo teu Espírito a ministrar a tua palavra. Obrigado pela vida da pastora Ivete, que já está em casa se recuperando. Seja Deus conosco, em nome de Jesus, todos os dias das nossas vidas. É a nossa oração que lhe fazemos, Pai, com o nosso coração grato e cheio de alegria, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Abraça seu irmão. Diga